bola. O repertório de saída de bola do Flamengo ontem, ao vivo, né? E eu estou em São Paulo, tenho feito poucos jogos no estádio dos times aqui do Rio, me chamou muito a atenção. Ele espeta os dois laterais lá na frente, ele tem dois cabeças de área que tem muita qualidade de passe, então às vezes vem o Pulgar para entrar no meio dos zagueiros para dar qualidade, às vezes é o De La Cruz que recebe essa bola. Ele tem um goleiro que joga com o pé o tempo todo, então a bola não queima no pé do Rossi. Mas o Rossi é o sonho dele, mais até do que a seleção, morar e dirigir um clube europeu nesse momento próximo da carreira. E tá fazendo por merecer, né? Concordo com o Caio nas saídas de bola do Flamengo, assim, é um abismo de coisas que o Flamengo faz. Tem um goleiro que faz uma diferença enorme com o pé. Tem uma jogada ontem que o Cano vai fazer a pressão, ele sabiamente e friamente dá um corte no Cano e olha e sai jogando. Eu comecei a analisar ontem o goleiro do Flamengo e todas as bolas que vinham no pé dele, ele sempre olhava antes. Meus amigos, o Flamengo levou a melhor nesse primeiro confronto da final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o jogo por 2-1 e tem direito agora a jogar pelo empate no jogo deste domingo, jogo da volta no Maracanã. Ou seja, se o Flamengo perder por 1 gol de diferença, penalidades. O Fluminense, para vencer no jogo, terá que vencer por 2 gols de diferença. Coisa que, olha, eu vou falar para você, não vai ser nada fácil para eles. Sem contar que o Flamengo tem aí a chance, né, de ampliar esse placar com os espaços que o Fluminense vai ter que deixar. Galera, vamos acompanhar, né, o pós-jogo ali, o debate, né, ali depois desse primeiro confronto de Flamengo e Fluminense da final do Campeonato Carioca. Vou deixar aqui os créditos pra galera do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Fla-Flu. Que ficou em aberto, eu acho que é a manchete mais óbvia possível. Tava 2-0 Flamengo, o gol do Fluminense deixa tudo muito aberto. 2-0 Flamengo ia ser uma montanha difícil de escalar pro Fluminense, né? Aí estaria decidido. Decidido? 2-0, acho que o Fluminense não buscaria. O 2-1 deixa aberto. Você abraça a tese do Ládio Carmona de que não foi um bom jogo, Caio Ribeiro? Não, eu sou um pouco mais otimista. Não foi um grande jogo, mas foi divertido, foi movimentado. Eu acho que o gol com 5 minutos, quando o Flamengo, que é o favorito para levar o título, sai à frente do placar e baixa um pouquinho as linhas e dá um pouco mais de campo para o Fluminense, tem um perfil de um Fluminense que teve... Quando começa, o Fluminense marca em bloco baixo. Você vê o Fluminense congestionando ali, fazendo 2 linhas de 4, tentando conter esse ataque. E para mim tem a falha do Fábio, que tem crédito, que é muito bom goleiro, mas era uma bola, para um goleiro desse nível, eu acho que era uma bola defensável, mesmo ela tendo quicado ali na frente dele. Coube ao Fluminense mudar um pouquinho a estratégia. O Fluminense teve que abrir mão dessa linha baixa de marcação para sair um pouquinho mais para o jogo. E justamente essa mudança de comportamento fez bem ao Fluminense, cara. O Fluminense fez um ótimo primeiro tempo. Esse é o lance do Arias, que ele saiu cara a cara e acabou tocando com a perna esquerda na trave, mas perdendo um gol que poderia dar um outro rumo para a partida. Então, assim, eu vejo o Fluminense muito bem no primeiro tempo. Surpreendentemente, até com mais posse de bola e mais oportunidade de gol do que o Flamengo. E aí o segundo tempo muito diferente. Aí o Flamengo voltou a ser Flamengo, voltou a controlar o jogo, voltou a marcar sob pressão e colocar o Fluminense em dificuldade. E aí o gol do Keno que reabre o resultado para o jogo de volta. A gente falava que o Fluminense tinha jogadores cascudos no banco, né? Tinha gente de peso no banco para entrar em campo, mexer no jogo. E acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo, colocando o Everaldo, colocando o Hércules, colocando Samuel Xavier e o próprio Keno. Quem mudou o jogo foi o menino, né? O Riquelme, quando entrou no Fluminense, ele deu uma boa bagunçada no Flamengo, entrou bem no jogo. Não sei nem se não botou uma pulguinha atrás da orelha do Mano para a final. Talvez entrar mais cedo, de repente, no domingo. Eu acho que o menino... Ele vinha numa temporada muito boa, ele ganhou a posição no campo. Até o jogo contra o Bangu, depois o Mano deu uma segurada nele, porque ele começou a oscilar, e é normal num jovem. E o Mano, um cara experiente, sabe, opa, tira aqui agora antes que ele... começa a sentir o peso de críticas e tal. E ontem eu achei que o Riquelme entrou e mudou bem o jogo a favor do Fluminense. Quem jogou melhor pra você, Eric? Flamengo ou Fluminense? Flamengo. Se você for contar o jogo todo, o Flamengo. Mas ontem foi a primeira vez esse ano que eu vi um time colocar o Flamengo em dificuldades assim grandes. Que foi no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo em diante. Assim. Achei que o Flamengo ficou sem alternativa de saída. Pouco incomodou o Fábio, por exemplo, depois do primeiro gol.
concordo com o Caio, com o Felipe, acho que o primeiro tempo era jogo para empate, por exemplo, não era para o Flamengo ter saído na frente, o que acabou condicionando, acho, até o segundo tempo também, essa vantagem do Flamengo. Acho que o Mano tem um caminho para domingo, o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente depois que o Flamengo fez o gol, que o Fluminense precisou adiantar um pouco. Mas acho que o placar foi justo, 2-1, acho que 2-0 seria exagero para o que foi o jogo. E para você, Felipe? Bom, são tantas coisas que eu quero falar desse jogo, né? Tem a arbitragem, que eu acho que foi péssima ontem, né? Algumas jogadas assim que eu acho que o árbitro tinha que intervir. No início do jogo, o atleta, o Pulgar, ele dá um soco no atleta do Flamengo na área, ele não deu nem falta. Fuentes, né? Do Fuentes, ele não deu nem falta. Depois tem uma outra chegada do atleta do Flamengo também, que ele não deu cartão amarelo para o atleta do Flamengo, né? O De La Cruz, um carrinho que ele dá. Não, ele foi advertido ali, por amarelo. Dá amarelo. Ele já tinha amarelo, acho que naquela dali só deu falta. Não, ele deu amarelo. Deu amarelo, ótimo, então. Mas eu penso assim, que o árbitro, não é o árbitro que pode matar no peito um jogo de tamanha grandeza como é Flamengo e Fluminense, sabe? Penso que o Flamengo começa muito melhor o jogo, né? Como foi falado aqui, começa pressionando uma linha alta. Tem o gol que eu acho que o Fábio poderia fazer melhor sim, mas olhando de um outro lance, eu até entendo o Fábio, parece que o Thiago Silva vai colocar o peito na bola e no último minuto ele tira o peito da bola, né? E aquilo dali faz com que o Fábio, de repente, pule atrasado. Mas logo depois de 15 minutos, mais ou menos, o Fluminense melhora muito no jogo. Tem posse de bola, tem saída de bola. O Flamengo até tenta, em algumas vezes, pressionar alto e deixa 3, 4 jogadores para trás da linha da bola, que o Fluminense sai com muita facilidade, né? Teve uma bola que o Fluminense saiu com o Fábio tocando para o Thiago Silva deu um passe entre linhas, encontra já o Arias, né? E o Arias puxa um contra-ataque de tiro de meta, né? Então eu penso que o Fluminense deveria e poderia ter feito o gol que ia gerar o empate, né? E com o empate seria um segundo tempo diferente. E já o segundo tempo, ouso até falar que o Flamengo basicamente atropelou o Fluminense. Porque o Flamengo teve posse de bola, o Flamengo teve chance de gol, o Flamengo, a todo momento, o Flamengo perdia a bola e já roubava a bola, muitas vezes no campo do adversário, né? E o Fluminense teve um achado. Esse gol do Fluminense, para mim, foi um achado do Fluminense. Não concordo com 2-0, seria um placar já que fechado, né, para o título do Flamengo. Acho que seria muito difícil, mas haja visto o que aconteceu nos últimos tempos. O Fluminense é um time capaz de buscar o resultado, mas 2-1 realmente fica tudo em aberto, porque 1-0 leva para pênalti. Achei que o Flamengo, no segundo tempo, quando teve essa melhora, foi quando o Flamengo conseguiu ser a melhor versão sob o comando do Felipe Luiz. Eu até estava falando com o Caio fora do ar. Quando o Flamengo consegue aproximar os jogadores, deixar os jogadores próximos, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Pulgar, o time começa a ter muito controle de posse de bola, jogo curto, passe curto, aproximação. Porque os dois meias do Flamengo, o Gerson e o Arrascaeta, eles não são meias de ficar infiltrando toda hora. Eles são meias que gostam da bola, de fazer o jogo andar com a bola, né? Eles chegam à área com a bola. E acho que no primeiro tempo o Fluminense tirou isso do Flamengo. Isolou a Arrascaeta num lado, isolou o Gerson no outro. Os jogadores mais criativos do Flamengo, por mérito do Fluminense, não estavam se conectando no primeiro tempo. E aí eu achei que no segundo tempo, por alguma arrumação que o Felipe conseguiu, e questão de postura muitas vezes também, esses caras ficaram mais próximos. E aí, com um jogo mais curto, envolveram mais o Fluminense. Então, acho que os dois... Perdão, Felipe. Acho que os dois times, os dois técnicos têm de onde partir para o segundo jogo. O Mano sabe o melhor Fluminense possível para esse jogo, pelo que fez no primeiro tempo, e acho que o Felipe sabe o melhor Flamengo possível para o segundo jogo, pelo que fez no segundo, sabe? Então, vai ser interessante. O Gerson, no primeiro tempo, ele ficou muitas vezes largado numa ponta. Isolado, né? Isolado na ponta, assim como o Canóbio e assim como o Cano também. O Cano ficou largado. Na jogada que quase originou o gol do Fluminense, o Germán, ele luta ali com o zagueiro do Flamengo, consegue ganhar essa bola, né? E o Arias faz uma jogada tremenda, né? Apesar de ter dado sorte, mas a força do Arias para girar, né, e fazer essa jogada. Mas eu vi desses dois atletas, tanto o Canóbio como também o Gerson, meio que largado, meio isolado, né? Tanto que o segundo tempo, com a mudança, o Riquelme, ele não volta tanto para marcar. Ele fica mais para o meio e para o ataque, né? Porque é um garoto bom de bola, um garoto que no 1 contra 1 ele é muito bom também, né? E o Gerson,
ele tem um pouco mais, ele vem buscar um pouco mais de bola no meio campo, né? A aproximação do próprio Arrascaeta, que já tem um bom tempo que eu não vejo aquele Arrascaeta que está todo mundo acostumado a ver, aquele craque, né? Que todos falam que tem tido jogos muito abaixo, né? Então, assim, eu acho que as mudanças ajudaram muito, né, a melhora do Flamengo, mas eu acho também que a mudança do Fluminense, né, as primeiras mudanças do Fluminense ajudou também para essa melhoria do Flamengo. Porque ao invés de ele colocar atacante, ele coloca um centrocampista, né? Ele coloca o Hércules, né? Ele tira um atacante e bota um centrocampista e coloca o Arias também para a ponta direita. O Arias estava fazendo um ótimo trabalho, jogando ali do jeito que estava, fazendo aquela função meio que peladeiro, né? É o 10, às vezes ele está na ponta, às vezes ele está no meio, às vezes ele está lá do outro lado do campo, né? Isso aí fez bem pro Arias. Solto, né? Solto o campo todo, fez bem pro Arias. Então, essa primeira mudança do Mano, eu não entendi. Depois ele acho que ele entende isso. Ele tira um voltado. Exatamente, ele faz essa mudança e aproveitar e dizer que o Hércules não pode ser reserva do Fluminense. Né? O Hércules, ele marca bem, ele tem chute de fora da área, né? Ele arrasta quando tem que arrastar. Então, jogos como esse, assim, um atleta como o Hércules não pode ser banco também. Como destaques individuais, o Arias é fundamental, cara. O Arias é o termômetro do Fluminense. Você põe ele por dentro, ele se vira. Você põe ele por fora, que eu acho que é onde ele rende mais, ali pela ponta direita. Ele é sempre a melhor opção de ataque. Do lado do Flamengo, eu acho que o Wesley, merecidamente convocado, vive um momento para ser titular da seleção brasileira. Ah, mas é o primeiro jogo, será que ele vai sentir o peso da camisa? Cara, ele está pronto. Ele é um foguete ali pela direita, ele marca com eficiência, ele se projeta na frente, ele evoluiu muito em trabalho de espaço curto, né? Hoje, o Flamengo e o Felipe inteligentemente cria movimentações ofensivas para deixar aquele corredor para ele se apresentar lá na frente. Mas o que mais me chamou a atenção, e aí é o elogio que eu venho fazendo ao trabalho do Felipe Luiz, além da qualidade individual, além de um elenco que te possibilita jogar de várias maneiras, é a saída de bola. O repertório de saída de bola do Flamengo ontem, ao vivo, né? E eu estou em São Paulo, tenho feito poucos jogos no estádio dos times aqui do Rio, me chamou muito a atenção. Ele espeta os dois laterais lá na frente, ele tem dois cabeças de área que tem muita qualidade de passe, então às vezes vem o Pulgar para entrar no meio dos zagueiros para dar qualidade, às vezes é o De La Cruz que recebe essa bola. Ele tem um goleiro que joga com o pé o tempo todo, então a bola não queima no pé do Rossi. O Rossi pode pressionar que ele vai achar esse passe para quebrar essa primeira linha de marcação. E tem um zagueiro que eu me arrisco a dizer que hoje é o zagueiro mais técnico do futebol brasileiro, que é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem jogada por dentro, somando os tem que atuam passe... aqui fora? Eu acho que o Murilo do Nottingham Forest também tem muita qualidade, tá? E acho que até um embate físico de um nível de enfrentamento maior do que a gente tem aqui. Então ele, na minha visão, estaria um pouquinho na frente do Léo Ortiz. Mas o Léo, cara, ele é um zagueiro completo. Assim como o Thiago Silva achou um lançamento longo no segundo tempo e que possibilitou no primeiro tempo, cruzamento da esquerda, de gol, o Léo Ortiz tem todo o repertório, cara. Ele joga por dentro, ele joga curto, ele joga longo. Isso, para um treinador, na hora que você cria esses mecanismos de saída de bola, e aí é repetição, ideia de jogo, movimentação, saber que quando um vai o outro tem que puxar, saber que quando você espeta os laterais alguém tem que fazer a cobertura, você vê um Flamengo muito forte para essa temporada. Agora, eu acho que vale uma outra menção também ao Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense. Ele evoluiu muito. E que machucou, né? Machucou, a gente não sabe a situação, né? Foi questão muscular, aí vai ter que fazer exame e tal. Ele pôs a mão na coxa. Agora, evoluiu muito, é um jogador que chegou tímido, o Felipe conviveu com ele, imagino. E o Mano soube trabalhar ele, acho que vai ser mais um achado colombiano do Fluminense. Assim como aconteceu com o Arias, acho que o Fuentes estava até em vias de receber uma convocação, cara. Para ver como ele evoluiu nesse pouco tempo aqui de futebol brasileiro no Fluminense. Acho que o Fluminense achou um lateral esquerdo de ótimo nível, cara. Assim, fez um grande jogo ontem. Vocês estão citando muito as alterações, eu vou ilustrar para vocês isso com as formações iniciais e quem os treinadores tiraram do banco para entrar na decisão de ontem. Acredito que nenhuma grande surpresa aconteceu na escalação, tinha dúvida Guga ou Samuel Xavier, a gente tinha essa dúvida, né? Jogou o Guga, de resto, tudo que a gente projetou de escalação se cumpriu do Fluminense. E aí o Mano colocou no jogo, aos 17 do segundo tempo, saiu o Cano, entrou o Everaldo, saiu o Serna, entrou o Hércules, e mais tarde saiu, aos 24 do segundo, vamos para as alterações, por favor, diretor, aos 24 do segundo, saiu o Otávio, entrou o Riquelme Felipe,
Aos 32, saiu o Guga, entrou o Samuel Xavier e o Canóbio para a entrada do Keno. Essas foram as alterações do Mano ontem, Felipe. Bom, eu penso que as primeiras substituições foram feitas de formas equivocadas, né? Como falei, tirar atacante para botar centrocampista. Eu começaria com a mesma formação que está, mas com outros jogadores. Eu acho que o Keno não pode ser reserva em um jogo tão grande como esse aí, né? Já demonstrou como é um cara decisivo, no 1 contra 1 ele é muito bom, muito rápido, muito veloz. O Hércules não pode ser reserva desse time. Eu jamais começaria um jogo tão importante como esse sem o Samuel Xavier, que sabe, tem experiência, né, de campo, né? Apesar do Guga também ser um ótimo jogador. Penso que o Guga vai começar o próximo jogo, e o Samuel, com a lesão do Fuentes, né? O Guga deve ser colocado ali na lateral esquerda. Mas o René também, né? Tem a opção do René. Tem o René também, né? Eu não sei, é verdade, tem o René também. Mas eu acho assim que o jogo está aberto, sabe? Essa final está aberta, assim. Eu esperava muito mais dessa primeira decisão, confesso, né? Eu falei um tempo atrás aqui no programa, né? Quando eu falei assim, o Flamengo é o melhor time que joga no Brasil, né? O melhor futebol do Brasil, mas eu tenho que ter um pouquinho de calma com o Felipe Luiz, né? Que eu penso que tem que em breve vai ser o cara que vai comandar a nossa seleção. Torço que dê muito certo para que ele possa abrir portas também, que é um cara que vai abrir portas também a nível de futebol europeu, né? Mas precisamos... Que é o sonho dele, mais até do que a seleção, morar e dirigir um clube europeu nesse momento próximo da carreira dele. E está fazendo por merecer, né? Concordo com o Caio nas saídas de bola do Flamengo, assim, é um abismo de coisas que o Flamengo faz. Tem um goleiro que faz uma diferença enorme com o pé. Tem uma jogada ontem que o Cano vai fazer a pressão, ele sabiamente e friamente dá um corte no Cano e olha e sai jogando. Eu comecei a analisar ontem o goleiro do Flamengo e todas as bolas que vinham no pé dele, ele sempre olhava antes. Antes de dominar, ele dominava, ele olhava para ver o que ele fazia, qual seria o primeiro passe ou o domínio dele, né? Então, um goleiro que faz uma diferença enorme. E para uma saída de bola, você tem um goleiro que sai muito bem com o pé, é o diferencial, sem dúvida nenhuma. Acho muito bom o Léo, mas acho melhor em termos de qualidade o Léo Pereira. Desde a época do Atlético Paranaense que eu venho vendo esse jogador. É um jogador que muitas vezes dá passe entre linhas. É um jogador que quando tem que cortar, corta e sai jogando. Claro que o outro Léo é um cara também que é acostumado a jogar, inclusive de volante, né? Que foi para a seleção. Mas eu acho a dupla zaga do Flamengo muito boa tecnicamente e fisicamente. Eles se completam. Por isso o Flamengo realmente tem esse tanto de saída de bola, né? Porque é um bom goleiro com o pé. Uma dupla de central que são bons tecnicamente. O lateral esquerdo, não precisa falar, um cara que... Tem 3, né? Tantas Copas do Mundo. Lateral direito, que é o atual lateral direito da Seleção Brasileira. E o centro-campo, que tem muita qualidade. Né? Aí é o que eu falo. Eu acho que se o Gerson viesse buscar um pouco mais em fazer, de repente, uma mudança, uma substituição dentro de campo mesmo, vem Gerson pegar na bola e o Arrascaeta vai cair nas costas do Gerson, vem o outro centrocampista, tem que fazer essa mudança, tem que girar um pouco mais de dúvida na cabeça do adversário. E isso o Flamengo faz. Quando o Flamengo faz isso, é muito difícil para o outro time marcar. Eu estive dentro de campo contra o Flamengo, o Flamengo trocando de posições, girando o tempo todo, o campo todo. É muito difícil marcar, porque é um time bom fisicamente, rápido e que tem muita qualidade técnica. Diante dos seus elogios ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz, vai ser difícil o Danilo, então, jogador convocado para a Seleção Brasileira, jogar nessa zaga. Eu tinha falado antes que eu fui era contra a convocação do Danilo. O Danilo já teve a oportunidade, né? É um cara que o treinador já sabe que se precisar pode contar com ele, do que ele vai render, né? Mas o Brasil, ele tá... Eu acho que tem muitos bons zagueiros, inclusive novos, jovens, que estão pedindo passagem para uma possível convocação para a seleção. Eric Caio, vamos ao trabalho do Felipe ontem, que também levou a campo uma escalação sem surpresa, né? Confirmando aquilo que já era projetado: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e o Plata jogando na função que era do Bruno Henrique. Eu achei que essa formação, o Plata vinha sendo um ótimo jogador com o Bruno Henrique. Eu acho que quando você põe o Plata para jogar como um 9, ele tem mais dificuldade. Ele girando em torno do 9, ele se saiu muito bem com o Bruno Henrique, desde que o Felipe assumiu e tal. Quando ele precisa ser esse 9, eu acho que ele teve um pouco mais de dificuldade, tanto que não foi a melhor partida do Plata em relação aos últimos jogos. O Plata fez jogos melhores contra o Vasco,
Eu achei, por exemplo, ele foi mais participativo, né? E ontem ele acabou tendo que se sacrificar por conta das opções do elenco do Flamengo. Acho que o Luiz Araújo demorou a entrar no jogo também. Ele roda as alterações, ficou meio diretor. sem saber a posição dele, principalmente no primeiro tempo, né? A gente sabe que o Luiz gosta mais do lado direito do que do lado esquerdo, mas depois no segundo tempo ele conseguiu se achar e conseguiu ser mais participativo, né? Tanto que o primeiro a sair no Flamengo é o Plata, né? Para a entrada do Juninho, que é mais centroavante, né? Mais camisa 9, né? Tem mais essa função de pivô, de escorar zagueiro, enfim, de em alguns momentos trabalhar de costas, né? E aí as outras modificações foram por questões físicas, né? Ele acabou oxigenando o time, o Alexandre já estava sentindo, principalmente porque o Fluminense forçou bastante ali lado direito, com Arias, com o Riquelme, enfim, com o Samuel, e aí pôs o Varela, que está mais inteiro fisicamente, e as outras mexidas acho que tem muito a ver com isso também, a parte física, né? Botou 2 volantes mais fortes, né? O Alan e o Everton Araújo. Foi muito debatido, Caio, antes do jogo. Mas o Juninho foi contratado, aí tem a chance de jogar de titular, numa posição que muita gente imaginava seria dele, e aí ele não joga, fica no banco. Como é que você está vendo esse começo de Juninho no Flamengo? Discreto. Mais um gol numa final, como ele fez ontem, mesmo com um desvio, te dá mais moral, te dá mais confiança para você se soltar, né? É natural, José, que você está muito tempo fora do país, você vem para um time com um jogador melhor do que o outro, que é cheio de expectativas para a temporada, né? Tem jogador que não sente esse impacto e já sai jogando de cara. Tem outros que precisam de um pouco mais de tempo. Agora, a entrada... Acho que o trabalho do Felipe foi muito bom, as alterações também concordo, seja elas táticas, seja ela por uma questão física. Mas eu queria só completar o que o Eric falou, porque eu acho que é muito legal. Às vezes a gente analisa o jogador, ele jogou bem ou jogou mal. E uma mudança, uma troca, como é a saída do Bruno Henrique, muda completamente a movimentação do cara em campo. E às vezes você tem um pouco mais de dificuldade, porque você se sente mais à vontade de outra forma. Quando você tem o Bruno Henrique e o Plata, você tem uma dupla de atacantes. E o Flamengo ataca muito esse corredor central. Quando você tira o Bruno Henrique e coloca o Luiz Araújo, você passa a ter 3 caras por trás do atacante, né, com um pouco mais de jogo pelas pontas. E o Plata, como o Eric explicou muito bem, passa a jogar de costas. E jogar de costas não é fácil, cara. Por mais que os meias se aproximem, por mais que o Flamengo tenha ultrapassagem pelos lados do campo, é complicado você receber de costas. É diferente de você com o Thiago Silva nas tuas costas ainda. Ainda tem o monstro ali do Thiago. Então, assim, eu acho que o resultado foi justo. O Flamengo mereceu vencer, não por 2 gols, mas por 1 gol de diferença. Está tudo aberto para o jogo de volta. E se você entender que ainda tem para entrar nesse time Pedro, Everton, Cebolinha, não estou falando todos de titular, né? Mas Pedro, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, mostra o quanto o Flamengo vem forte para a temporada. Michael, bem lembrado. Importante. Então, assim... Vinha, que vai voltar a jogar ainda. Ainda brinquei quando o Felipe estava falando, né, das laterais do Flamengo. Tem 3 laterais esquerdos. Ontem o Felipe tem Alexandre, tem o Ayrton Lucas e ainda tem o Vinha para voltar. O Felipe ontem explicou porque, de forma muito clara, né, por que ele tem utilizado o Varela e entrou o Varela ontem, inclusive, não o Ayrton Lucas. Ele disse que o Ayrton Lucas tem um problema no joelho. Ele recebeu uma pancada durante o Campeonato Carioca, né? E para ele jogar da maneira como ele gosta de jogar, causa muita dor e que ele tem levado o atleta para o banco no sacrifício. Só vai precisar usar se realmente não tiver outra opção. Então é por isso que ontem, por exemplo, ele colocou o Varela. Ele explicou e eu acho que, cara, nessas horas, quanto melhor você se comunicar, é melhor até para o atleta que não está jogando. Falar abertamente, né? O que está acontecendo, por que um lateral esquerdo de ofício não está jogando e está jogando um direito improvisado por ali. O Felipe estava destacando a atuação, como ele viu a atuação da arbitragem, como o jogo foi pegado. Foi um jogo pegado mesmo. O Fluminense cometeu 17 faltas, foram 7 cartões amarelos dados para jogadores do Fluminense. O Flamengo cometeu 14 faltas, só um cartão amarelo. O Freitas do Fluminense foi expulso depois do apito final, graças a uma confusão generalizada. Então, de fato, foi um jogo pegado, Felipe. Pegado, mas foi limpo, né? Desculpa, Felipe. Não, também concordo com você, Eric. Foi jogo limpo, pegado. Esse é o cartão. Mas esse é o cartão que ele dá no cartão Nico, amarelo. Que justo o cartão amarelo, né? Eu penso que o término do jogo ali, essa discussão é normal em termos de clássico, né? Porque não é normal o árbitro pegar o jogador do Flamengo e falar: vocês estão ganhando o jogo, pô, sai daqui. Isso que não é normal. Né? Penso eu que... Eu como atleta, nunca vivenciei isso. Né? Acho que foi a primeira vez que eu vejo algo desse tipo. Mas um clássico com tanta rivalidade como é o Fla-Flu, né? É normal você ter cartões amarelos, é normal você ter discussão dentro de campo.
Ainda bem que não tem o Felipe Melo dentro de campo, né? Porque senão a discussão já começaria até antes, né? Senão começaria até antes a discussão, sem dúvida nenhuma. E se você está reclamando da arbitragem do Carioca, vai lá pro Paulista para você ver o que está acontecendo. Nossa, um erro atrás do outro. É um momento bem delicado da arbitragem do estado de São Paulo. Eu achei que para uma final, para esse nível de rivalidade que a gente tem nos últimos anos entre Flamengo e Fluminense, acho que o jogo aconteceu dentro de uma normalidade total. Assim, tudo que aconteceu no campo faz parte de uma final, discussões, deboche, essa coisa toda, e esse trash talk, né, que se fala, né, essa provocação que se fala entre atletas, banco e tal, isso faz parte. Acabou o jogo, ficou ali. Obviamente que no segundo jogo volta, porque volta mesmo, e depois vida que segue. Acho que foi um Fla-Flu limpo, assim, cara. Mas isso é bom, isso traz público. É saber vender o espetáculo. Você, quando eu pego o pessoal do UFC, antes de começar qualquer luta, né? Os caras vão lá e falam um da família do outro, do país essa história do trash talk que eu tô falando. E quando acaba, os caras saem abraçados, mas os caras vendem o espetáculo. Tem que saber vender o espetáculo, né? Eu sou realmente no tempo de ir no Maracanã, né? E Romário, Edmundo, Túlio Maravilha, essa rapaziada sabia vender o espetáculo. Você viu o Maracanã com 100 mil pessoas. E hoje, numa final de campeonato Maracanã, eu chego no Maracanã e o Maracanã é praticamente vazio. Então, assim, realmente tem que saber vender o espetáculo e faz parte do próprio espetáculo essas confusões dentro de campo. Tô curioso, Eric. Por que o Maracanã ontem tinha menos de 40 mil Porque o Campeonato Carioca esgotou a fórmula. Eu acho que, não no caso da final, porque a final é final mesmo, mas assim, eu acho que de alguma maneira o Campeonato Carioca esgotou a sua fórmula. Eu estava fazendo uma conta ontem. Por exemplo, Flamengo e Fluminense, com a final, vão ter feito 15 jogos na disputa do Campeonato Carioca. O Flamengo, nesses 15 jogos, vai ter jogado 7 clássicos. Você normalizou o clássico. O clássico não pode ser jogado toda hora. O clássico é um jogo nobre, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser trabalhado. Então, você vê, metade dos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca foram clássicos. E aí você vulgariza o clássico. Toda hora tem Fla-Flu, toda hora tem Flamengo e Vasco, toda hora tem Flamengo e Botafogo, toda hora tem Botafogo e Fluminense. Eu acho que vulgarizou, eu acho que essa fórmula a federação tem que repensar, tentar entender uma melhor maneira de valorizar os clássicos. Há muito tempo eu não vejo tantos clássicos no Campeonato Carioca com pouco público. Flamengo e Vasco jogaram uma semifinal para 10 mil pessoas no Newton Santos. É sábado de carnaval, isso. Eu já fiz Fla-Flu em sábado de carnaval com 80 mil pessoas no Maracanã. Então, não é só a questão da data, ou do sábado de carnaval, ou do horário, ou do calor. Eu acho que a gente tem que repensar essa fórmula. Acho que domingo a gente vai ter um grande público, vai bater o recorde provavelmente do campeonato. Vamos chegar... Como é que estava a divisão Fla-Flu do Maracanã? Ontem o mando foi do Fluminense. Então, o Fluminense teve a possibilidade de vender os ingressos antes. Agora vai acontecer o inverso. O Flamengo vai ter a possibilidade de vender os ingressos mais torcedor do Fluminense. Mais do Fluminense Mais ontem? torcedor do Fluminense. Pelo que eu vi, mais torcedor do Fluminense. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado com o Campeonato Carioca esse ano nesse ponto. Assim. Eu acho que a gente não pode vulgarizar o clássico. E eu acho que o Campeonato Carioca vulgarizou o clássico. São muitos clássicos. Toda rodada tem 2 clássicos seguidos. Cara, o Flamengo esse ano, olha só, serão 16 jogos, né? Se você conta os 15 do Carioca e a Supercopa. 8 clássicos. Sendo que o Flamengo jogou 4 jogos com um time reserva, de menino no início. Então, esse time principal do Felipe vai ter feito 8 clássicos em 12 jogos na temporada. Muita coisa. É muito. Assim, você perde a razão de ser do clássico. O Fluminense é a mesma coisa. Se o Botafogo tivesse se classificado, esses números do Flamengo seriam iguais no Fluminense. Porque a gente teria um clássico na semifinal. Né? Acabou tendo Flamengo e Vasco, Flu e Volta Redonda. Então, é muito clássico, é muito jogo importante, vendido de qualquer jeito, como o Felipe falou. Você precisa promover o clássico. Só que tem clássico toda hora, como é que você vai promover toda hora? Eu vou deixar para ir para o próximo clássico, o torcedor fala. Hoje eu vou curtir meu carnaval. A grana já não tá fácil. Acho que erraram na precificação em alguns jogos também. O Flamengo e Vasco do Newton Santos custava R$150 uma entrada. No meio do carnaval, você não vai pagar. Vamos pro bloco. Que é de graça, inclusive. Você foi pro bloco, cara? Vamos pro bloco, vou pra bagunça. Você foi? Eu tava tem de foto, férias. tem imagem? Eu amo carnaval, mas eu que eu sei. tava fora. Caio no carnaval, precisa do VAR, hein? Eu queria ver essa imagem, cara. Meus amigos, e com a vitória, galera, que o Flamengo conseguiu agora sobre o time do Fluminense, mais uma vitória. O Flamengo é o time da Série A com maior aproveitamento desde que começou a usar a equipe principal em 2025. São 11 jogos de lá pra cá, 10 vitórias e um empate. 93,9% de aproveitamento,
25 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. 8 jogos desses 11 sem sofrer gols. Cara, se isso não é jogar o melhor futebol do país, eu não sei o que é. O Corinthians, por exemplo, acabou, né, sendo eliminado na pré-Libertadores. Sequer chegou na Libertadores. E falavam que jogava o futebol mais bonito do Brasil. O Palmeiras teve uma dificuldade imensa para chegar até essa final, a final do Campeonato Paulista. Ou seja, o Flamengo tá aí, ó, de 11 jogos, 10 vitórias, 25 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, e desses 11 passou 8 sem tomar gols. Cara, é um aproveitamento avassalador. E há quem diga ainda, né, que queira questionar o futebol que o Flamengo apresenta, e detalhe, cheio de desfalques. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo também tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho, do lado tem um sininho. Clica ali no sininho para ativar as notificações e coloque em todos. E daqui a pouquinho eu vou estar voltando com mais conteúdo para vocês. Aproveite e deixa o like, não paga nada, é 0800, tá? É o botãozinho do dedinho para cima, é só clicar aí e você já vai estar ajudando no crescimento do nosso canal. Já já eu volto. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!